sou Silvia de Oliveira, sou Feng Shuiista, radiestesista e terapeuta da EMF iFênix, calibração da malha energética universal. Essa é uma aula de radiestesia e essa é nosso terceiro encontro. Vou falar com vocês hoje sobre a malha energética do nosso planeta Terra. Muito bem. Nós sabemos que existe, envolvendo o nosso planeta, uma malha energética que foi descoberta por um pesquisador que se chama Hartmann e por isso ela tem o nome de Hartmann. Então temos as linhas Hartmann que passam transversalmente na Terra, no sentido norte-sul e leste-oeste. Depois, um novo pesquisador descobriu outra malha, que se chamava Curry, por isso também o nome dessas linhas são linhas Curry. Essas linhas, elas são diagonais às linhas de Hartmann, ou seja, nós temos no nosso planeta, né, o que envolve o nosso planeta são malhas que sustentam a Terra em órbita, né, para dar essa estabilidade. O que acontece com essa malha? Dentro da Terra existem veios, lençóis freáticos e gases e vazios, tudo no centro da Terra. A gente não tem nem dimensão do que isso pode alcançar, mas o que sabemos? Esses gases produzidos por esses vazios, pelos movimentos das placas no interior da Terra, eles emergem ao subsolo por meio desses vazios, desses cruzamentos dessas malhas. Elas têm cerca de 50 a 60 centímetros que servem justamente para que isso venha. É um processo natural da Terra, que ele saia de dentro do nosso planetinha querido. Pois bem, quando esses gases, vamos chamar já, começar a identificar de pontos telúricos, ou seja, são pontos que emergem da Terra essas energias. Pois bem, no cruzamento das linhas Hartmann e Curry é onde nós encontramos os pontos de tensão geopática. E é nesses pontos onde existe uma maior concentração, é onde emergem ao subsolo essas energias nocivas. Não é à toa que se ficarmos nesses pontos por mais de 2 horas, a gente vai começar a sentir cansaço, dores de cabeça, sonolência. Então é onde, na verdade, saem esses gases que são nocivos, né, no cruzamento das linhas, que são absurdamente nocivos e eles podem favorecer o surgimento de doenças. É bom que fique claro que eles não são os responsáveis, eles não causam essas doenças, mas eles diminuem a imunidade do ser humano e aí sim podemos inclusive desenvolver doenças muito severas, muito graves, inclusive o próprio câncer. Então são pontos que nós devemos evitar a todo custo, né, de ficar ali por mais de 2 horas, que certamente a gente vai sentir esse reflexo da nossa energia, né, na nossa harmonização. O radiestesista, em posse do seu instrumento de trabalho, que pode ser o pêndulo ou do All-Road ou ainda o aurímetro, ele tem condições de fazer uma pesquisa. Então ele vai entrar em ressonância com essa energia, né, vai qualificar, vai identificar. Lembra da forma pensamento? O radiestesista vai ter claro na mente dele que ele vai estar procurando, fazendo a pesquisa de pontos telúricos. Tem algumas maneiras, ele pode fazer em cima de uma planta baixa, com a identificação do endereço, tudo certinho, mas vamos falar aqui dele estar em loco, no local. Ele vai se movimentar dentro do espaço físico com a intenção de identificar um ponto onde há o nosso chamado ponto telúrico. Conforme ele vai caminhando pelo ambiente, pelo espaço, a ferramenta que ele vai estar utilizando vai mostrar para ele identificar e ele, como antena, né, por ressonância, vai identificar ali um ponto telúrico.
Uma coisa importante para a gente ter bem claro é que esses pontos telúricos, eles existem em todos os lugares da nossa Terra, do nosso planeta. Para vocês terem uma ideia, a distância entre um cruzamento e outro é de 2,5 metros. Então, dentro do seu quarto, dentro da sua sala, você certamente terá um ponto desse. Qual é o cuidado que tem que ser tomado nessa situação? É de não colocar uma cama, uma poltrona, uma mesa de jantar sobre este ponto. O radiestesista foi lá e fez a identificação. É melhor colocar do lado, porque pontos de passagem não tem problema nenhum. Como eu disse, só não é aconselhável, não é saudável que a pessoa fique ali por mais de 2 horas. Agora, se ela não tiver como se livrar daquele ponto, se aquele ponto for o único lugar que ela tiver para colocar a cama, ela pode colocar sim, né? Mas ela vai ter que tomar o cuidado de fazer a correção, de fazer o bloqueio, para que ele fique protegido naquele espaço e não venha a sofrer, né, tudo aquilo que a gente já falou, que pode ter uma depressão, ele pode ter doenças oportunistas, vamos colocar assim, né? Como eu disse, esses pontos não são causadores, mas eles são facilitadores das doenças. Vou falar um pouquinho com vocês agora sobre a importância de você escolher um local correto para você construir o seu imóvel. Que compreende esse estudo, né, da geobiologia? Você tem que olhar o entorno, né? Então, o que afeta o seu espaço, o seu ambiente? Eu, como Feng Shuista, vou lá, depois posso fazer uma consultoria de Feng Shui para você, mas é muito importante que você tenha informações sobre a partir de um radiestesista, para que ele faça a verificação, a consulta, né? Vamos chamar isso de uma radiestesia preventiva, né? Que ele faça uma consulta, uma medição, uma pesquisa no seu espaço, no seu terreno, considerando a estrutura da geobiologia que você tem ali, a terra, né? O declínio, o aclive do terreno. São questões muito importantes. Detectados os pontos, é muito interessante fazer a radiestesia de correção, a radiestesia corretiva. Existem alguns pontos muito interessantes para você considerar na escolha do seu terreno, do seu imóvel, ou para você alocar, né? Quais são? Você avaliar o seu entorno, quem são os seus vizinhos, né? Você tem um rio que passa à sua frente, tem um rio que passa atrás, tudo isso depois a gente faz um link com o Feng Shui também, né? Temos uma abordagem sobre isso também. Mas considerar que se passa um rio, se você tem um leito de um rio que passa muito próximo à sua casa, isso vai afetar alguns comportamentos dentro da sua casa. Uma questão também muito interessante são as antenas. Você já deve ter ouvido falar muito disso. Não é bom morar próximo a antenas de transmissão, de recepção. Exatamente. Não é favorável, não é aconselhável, porque isso pode, em termos de eletricidade, né, de captura e transmissão de energia e dados sem fio. Vamos colocar assim, vamos imaginar, ou seja, a radiação está muito mais próxima a você do que você pode imaginar. E o que isso pode causar na sua vida, né? Quais os impactos que isso pode causar na sua vida? Falando em geobiologia e você olhando o seu entorno, você pode também ter as mesmas questões afetadas, como por exemplo, se você tem uma linha de transmissão ou um poste com muitos fios que se conectam próximo à sua casa, você vai se sentir, vamos dizer assim, elétrico, nervoso, né, o tempo todo na tensão, né? Você vai sentir a tensão como se fosse
nas suas veias mesmo. Isso é muito simbólico. Mas também é importante você considerar para aquisição de imóvel, vou falar de novo, aquisição de imóvel, construção, escolha de um terreno, as memórias que existem no local, né? O que tinha naquele terreno antes de você construir a sua casa? Pode ser que havia uma outra casa, você demoliu o que funcionava ali, ou mesmo no imóvel pronto, o que você tinha ali dentro daquele espaço, né? O que funcionava antes. Da mesma forma que não é auspicioso você ter como vizinho, por exemplo, hospitais, delegacias, né? Que embora sejam locais de segurança ou que cuidem da saúde, igrejas também, são lugares onde as pessoas de alguma forma sofrem, né? São acometidas de alguma dor e ali vão e depositam as suas angústias, as suas preocupações. Então isso traz uma memória próximo a você que não há uma interação vibracional com a energia cósmica universal, né? Ele não está na mesma vibração, porque o que a gente tem que entender é que a energia cósmica ela é sempre muito positiva, a energia universal ela é sempre muito positiva e é assim que você tem que ter em todos os seus espaços. Quando você se depara com um ambiente que tem nas paredes, porque as paredes guardam memórias, né? Quando você se depara com um ambiente assim, há um desequilíbrio, né? E aí você vai ser afetado de novo, insônias, depressão, pesadelos. Então há esse favorecimento do surgimento desse tipo de doença. Então, prestar atenção, né, nesses locais, como você vibra dentro da sua casa, porque não, até o seu próprio pensamento, né? Se você estiver vibrando no pensamento muito negativo, de muita dor, as memórias, as paredes vão ali no seu espaço, vão sendo criados blocos de energia negativa. E aí é quando você se depara com surgimentos de situações, de acontecimentos que você já não consegue mais administrar. Ou seja, foge da sua alçada, porque o seu pensamento está conectado com um pensamento não positivo, não está equilibrado de acordo com a energia cósmica universal. Uma outra questão também, um outro tipo de energia que a gente chama bastante atenção para que você cuide, é sobre os nossos queridos aparelhos digitais, de tecnologia, aparelhos sem fio, né? E para não falar, né, do nosso querido celular, porque o celular quantas pessoas hoje que estão o tempo todo conectados nesse aparelho celular e mais do que isso, dorme com o celular na cabeceira da cama, né? Acorda à noite, vou dar uma olhadinha para ver. Então, gente, celular não é para ficar dentro do quarto. Televisão, aparelho de televisão também não. E o rádio relógio é o pior de todos, né? É o resultado de uma pesquisa, mas forno de micro-ondas, né? Vamos lembrar de alguns aqui. Então, tudo que for tecnologia que você tem dentro de casa, que tem ondas eletromagnéticas, muito cuidado. Não vou ter? Vai ter, mas assim, temos correções, tem os gráficos de radiestesia, tem os cuidados que você pode ter de não ficar com ele o tempo todo encostado no seu corpo, ou na sua mão, enfim. É uma dica muito importante, né, para que você se lembre sempre. E repense alguns hábitos, né? Não estou falando aqui que é para descartar a tecnologia, mas só repensar e para você estar mais conectado com o que a malha te proporciona de positivo.
seguindo ainda na linha dos objetos e na positividade para você trazer para dentro da sua casa, é importante a gente ressaltar que existem alguns objetos que podem vir impregnados com uma energia de dor, de sofrimento. A gente tem casos, por exemplo, de pessoas que se encontram num estado de restabelecimento de uma doença, né? Então essas pessoas começam a pintar, a fazer quadros para presentear os amigos, para passar o tempo. Na verdade, quando essa pessoa que está nesse restabelecimento está fazendo a sua arte, está fazendo a sua pintura, né, para passar o tempo, ela está colocando ali naquele quadro que ela está construindo algum sentimento que pode ser que para ela naquele momento ela só esteja colocando para fora, mas esse colocar para fora impregna o material que ela está produzindo, né? Então ela não faz isso com a intenção, mas isso fica impregnado no quadro, no objeto, né? E muitas vezes ela presenteia um amigo. Então vale a pena você, né, com o seu radiestesista, pedir para fazer a pesquisa, né, a investigação daquele objeto, de um quadro, de um vaso, de um elemento trazido de países onde você identifica que tem guerras, áreas de sofrimento, um histórico, né, que pode estar impregnando esse material. Aí você recebe isso e traz para dentro da sua casa, ou mesmo, não só que você ganhe, mas você mesmo traz isso para dentro da sua casa. E aí, a hora que ele chega dentro da sua casa, ele contamina o seu ambiente. Então, vale a pena, né, fazer essa pesquisa. Uma outra questão também muito importante que a gente tem que considerar são os materiais que são utilizados para a construção civil. É isso mesmo. Um exemplo muito simples. Usa-se muitos andaimes para fazer a construção de paredes, enfim. Essas madeiras que são utilizadas, você tem que inclusive saber a procedência dela, né? Parece uma coisa tão simples, mas é muito sério. Ou simples assim, absurda, né? Nossa, mas por que eu tenho que saber isso? Por quê? É uma madeira de reflorestamento? Ela foi produzida para esse fim ou ela é fruto de desmatamento, né? A mesma coisa para alguns materiais. Cimento, vidro. Na década de 60 e 70, alguns produtos para construção civil ficaram muito baratos. Então eles foram muito mais utilizados nas nossas casas. Por exemplo, o vidro, cimento, amianto e aí outros, né? Cimento, amianto, a própria pedra natural, a ardósia, né? Então a gente teve muito isso introduzido dentro das nossas casas. Eles não são condutores de energias positivas para dentro da sua casa, porque eles podem bloquear o seu espaço, né? Vamos entender o seguinte conceito. A energia telúrica, né, que você tem a cada 2 metros dentro da sua casa, ela tem que ir para algum lugar. Ela vai passar pelo seu espaço e vai subir. Vamos colocar assim, quando ela entra em contato com o nosso espaço, com a nossa atmosfera, isso está solucionado. Se você se encaixota dentro de vidro, né, um aquário, casas de vidro, paredes de vidro, concreto, né, uma parede de concreto, fica tudo ali dentro, se distribui, não se harmoniza com a atmosfera. Então a gente tem que prestar muita atenção nos ambientes em que estamos. Você passa até a se sentir sufocado, né? Uma sensação de, muitas vezes, até de nem conseguir respirar. Porque há uma potencialização desses gases, dessas energias, né, dos pontos telúricos. Então, isso é muito sério. Mas vamos parar de construir casas? Vamos parar de usar concreto? Não, vamos dar preferência a materiais sustentáveis. Nós temos empresas que são certificadas com selos de qualidade, ou seja, temos como escolher os nossos fornecedores e os produtos que colocamos dentro da nossa casa. Então são cuidados com o meio ambiente
e com a nossa saúde física, emocional e espiritual. Então é um conjunto que a gente passa a olhar e observar com muito mais cuidado, com muito mais profundidade e carinho com a gente mesmo e com as pessoas que a gente ama. Muito bem, dentro desse conceito então de casa saudável, né, ambientes saudáveis, para que a gente tenha essa harmonia, qual é o papel do radiestesista, né? No sentido de prevenir e corrigir. A sua casa já está pronta, linda, maravilhosa, não é? Então, o radiestesista vai fazer essa pesquisa dentro dos seus espaços em relação aos materiais que você utilizou. Isso tudo forma um bloco, e compreenda isso, né? E o radiestesista, com a sensibilidade, por meio da ressonância, ele vai captar essa informação utilizando o pêndulo, utilizando o dual road. Então, ele vai captar, vai fazer essa pesquisa e vai poder te orientar quais são as melhores formas para a correção. Ou é utilizando um gráfico de radiestesia, ou é utilizando um selo, ou é utilizando um disco de chumbo. Uma coisa que é muito importante a gente considerar também dentro das nossas casas é como o esgoto está colocado dentro da sua casa. Ele está bem cuidado, ele está bem protegido, porque a radiestesia tem várias formas, né? Tem vários gráficos que dão fazem esse bloqueio, essa neutralização dessas energias, né? Então são energias telúricas, são energias dos materiais, são energias do ambiente, são vários tipos de energia que o radiestesista vai conseguir fazer um diagnóstico e vai aplicar, vai fazer a correção necessária de acordo com o que ele encontrar na pesquisa, tá bem? O interessante é que existem vários países, né? França, Suíça, Inglaterra, até os próprios Estados Unidos, que eles não iniciam nenhuma construção sem antes fazer a verificação da radiestesia, né? Então o radiestesista vai lá, faz toda uma verificação para inclusive determinar o formato de planta, a disposição dos cômodos dentro da sua planta. Então tudo isso é feito antes da própria entrevista com o engenheiro, né, para definir projeto arquitetônico. Então veja como é sério isso, né? Mas isso não é um assunto também novo, isso não é recente. Os chineses há mais de 5.000 anos já sabiam como fazer isso, eles já faziam assim, né? Essa consulta, essa entrevista, essa pesquisa com o radiestesista antes de iniciar a sua construção. Então são conhecimentos muito antigos e que a gente precisa de estar muito conectado com essa informação hoje, porque temos, né, da nossa vida hoje uma maior utilização dos recursos tecnológicos, uma maior utilização de telefone sem fio e todas essas questões. E muitas vezes a gente acaba deixando de lado essa conexão com a natureza e saber também que é importante que existam esses pontos telúricos e que eles têm que existir mesmo, porque senão a gente não teria uma qualidade de vida como temos, né? A Terra em bom funcionamento. É importante que existam esses pontos telúricos, isso é muito saudável, é importante que essa energia toda saia de dentro da Terra, que ela venha, isso é um processo natural, a gente não pode esquecer isso, faz parte da natureza. Então a minha sugestão é que assim, haja uma maior integração, um maior respeito, comprometimento com a natureza e essa compreensão, né, do que eu posso, do que eu não posso fazer, sem, contudo, impedir a evolução ou ser contra a evolução de sistemas, de processos e tudo mais, principalmente da tecnologia, que também nos traz muitos avanços
em relação a doenças, enfim. Mas é importante também que nós não causemos as nossas próprias doenças, né? Que a gente não permita que uma ação desencadeie numa doença para a gente, que é isso que a gente não quer. Então, a ressonância, a sintonia entre o ser humano e a natureza, né, o respeito mútuo, a sustentabilidade é o que tem que prevalecer no nosso meio, considerando os conhecimentos mais antigos e fazendo um link, esse conhecimento tão novo e tão atual que a gente vê despontando e gerando tantas outras fontes de riqueza para nós. Muito bem, chegamos ao final da nossa terceira aula, né? Importante a gente ter sempre consciência de que mesmo a gente não vendo as energias, mesmo a gente não conhecendo absolutamente nada sobre radiestesia, os efeitos estão aqui, né? Em todos os lugares, em todos os espaços e ambientes. Então a minha sugestão, né, é que a gente esteja sempre atento, né, a tudo que está acontecendo ao nosso redor, a todas as informações que a gente sinta, porque a partir do momento que a gente está conectado com alguma força, isso vai chegar. O interessante é que o radiestesista pode fazer essa associação, né, do Feng Shui ao Bagua. Existem outras energias além do desenho do Bagua, né? Então, Feng Shui, radiestesia trazem isso para você num casamento perfeito, né? E vai ter condições de ativar, de curar a sua casa de uma forma linda, harmônica, equilibrada e saudável. Então isso era o que eu tinha para vocês nesta aula e vou trazer mais novidades para vocês.